pastor Wagner Alberto. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no nosso Comunhão no Ar. Esse programa que vai ao ar aos domingos de manhã e que fica aqui gravado para aqueles que assistem depois. Que possam aproveitar estes momentos para uma palavra amiga, uma mensagem que chega e nos toca, que possamos usar no Evangelho no Lar. E aqui hoje, eu particularmente estou usando esse livro, Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, editado pela FEB Editora. É um livro com mensagens que eles mesmos dizem que são os primeiros evangelhos no lar que Jesus implementou. Ali Jesus já mostrava para a gente a importância de, com a nossa família, sentar à mesa ou sentar num sofá, numa sala, botar uma água ali, buscar boas leituras e comentar sobre as passagens de Jesus. O Evangelho no Lar é isso. Fazer uma prece inicial, começar com as leituras de harmonização das obras complementares e depois no Evangelho ler sempre uma mensagem do Evangelho. Uma dica que eu dou foi que um amigo meu me fez, que foi muito legal, que ele falou assim: eu vou começar do início, Wagner, para ver quantos evangelhos eu vou ter que fazer para chegar no final. Então, ele, um dia desse, me falou que estava lá no capítulo 25 já. E isso é muito legal, a gente estudar, entender, compreender. Às vezes são mensagens do dia, uma vez por semana, 20 minutos, 30 minutos no máximo ali, que nós tiramos com a nossa família. Eu e minha esposa e minha filha fazemos toda segunda e quarta. Então, hoje trouxemos essa mensagem intitulada O Descobridores do Homem. O Descobridores do Homem. É o capítulo 12 desse livro, Jesus no Lar. E Jesus começa dizendo assim, fim da leitura, o Neio Lúcio começa falando assim, fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão Pedro versou acerca da felicidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem humorado. Ele sempre trazia uma parábola. Que ali era reunido Jesus e Pedro, seus amigos, os discípulos. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus, que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam um especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta, que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Quer dizer, era um homem que todos achavam ele ali, vamos dizer, sublimamente iluminado, né? De boa conduta, amigo e tudo. E aí chegou essa mensagem até os arcanjos, e os arcanjos foram até Deus e falaram, temos que trazer esse homem aqui para o céu. Ele vai ser útil aqui. E Deus coloca ali uma prova para ele. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens, santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram. O dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo,
para efetuar as provas indispensáveis. Foi o que aconteceu com Jó, né? A necessidade que em casos desse sempre surge em primeiro lugar. Aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhes privações, obstáculos, doenças, abandonos de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu a mensageira, uma ópera celeste, venceu revelando cada vez mais firme nas virtudes de homem. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou o homem e conferiu-lhe na mesa lauda recursos imensos, considerações sociais de toda sorte, mas o providente aprendiz lembrou da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas, quer dizer, passou também pela prova do dinheiro. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que investiu de larga, brilhante autoridade. O devoto contigo recordou da vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura e educando quando os rodovial. Também passou pela prova do poder. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Aí veio a doença. De maneira a sondar-lhes a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta consideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea que lhe seguiu no rosto, com gesto, e lhe desfez em palavras, quer dizer, chegou a raiva. Né? A cólera, aqui no caso, é quando as pessoas chegam até nós, nos colocando as provas. Né? E ele diz, ferindo familiares e servidores, prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-te o imperativo de maior aperfeiçoamento. Quer dizer, quando a gente toma as decisões no calor, quando chega aquele problema para a gente, que muitas vezes, vamos dar um exemplo de trabalho, chega aquele problema no trabalho, em vez da gente sentar e tentar resolver, a gente já cria uma situação de conflito entre as pessoas. Nos mostra incapaz de resolver uma situação. Nosso filho passa por uma situação e me coloca ao teste da paciência. Eu já vou, já coloco, já arrumo confusão com ele, já grito com ele, crio aquele ambiente dentro de casa insustentável. Quando passa tudo isso, que eu entro em si, eu já perdi o respeito das pessoas. Eu já perdi o carinho das pessoas, o amor, a confiança. Eu já perdi até o meu próprio domínio. Eu fui tempestivo. E você pode ver que ele passou por todas as provas. Quando era uma prova com ele mesmo, em tratar dele mesmo, ele não soube fazer. Quando as provas eram externas, ele teve o controle. Mas quando era uma prova que era sob o domínio dele, ele não teve o poder. E aí Jesus vai finalizar dizendo, curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determinou o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição, que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhe examina a residência moral, aquilo que eu falei.
Todas as ocasiões externas ele superou. Mas quando foi tratar alguma coisa moral dele, aí ele se revelou quem ele era. Mas está tudo certo. Esse é o momento de aprender e ver que não somos soberanos sobre nós mesmos. Joana de Ângeles diz que a maior conflito que eu tenho não é com o outro, é comigo mesmo. O maior problema da criatura é a própria criatura humana. E Jesus finalizou dizendo aqui para nós: o mestre calou-se sorrindo, compassivamente e de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Porque aqui ele vai narrar e vai nos dizer, eu convido vocês a ler, sobre as nossas próprias perturbações, sobre as nossas próprias lutas com nós mesmos. E que nós vamos vencer um dia isso. Mas para isso temos que nos manter em oração, em prece, em vigilância. Por isso que ele fala do orar e vigiar. Então, meus caros amigos, e tem uma fala dele aqui que eu acho muito legal, que ele diz: pelas insinuações do poder que lhe experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana, e raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem anotar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Tudo aquilo que nós conversamos aqui. Quando foi o momento de passar pela prova ele mesmo, ele não conseguiu lidar com ele. Ele lidou com todas as situações, com o dinheiro, com o poder, mas ele não conseguiu lidar com ele. E é isso que Jesus nos pede. Santo Agostinho nos fala na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Leiam lá essa questão 919 do Livro dos Espíritos. É uma autoanálise. É o autocuidado, o autoamor, o autoperdão. Para que eu, cuidando de mim, do maior templo de Deus, que ele veio para colocar o seu reino em vossos corações, o maior templo não é a casa espírita, não é a igreja que eu frequento, o maior templo sou eu. Deus habita em mim e ele quer que eu saiba lidar comigo mesmo, fazendo sempre as autoanálises e cuidando de mim mesmo. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que o amor de Maria esteja com vocês, que o lar seja coberto com todas as bênçãos desse evangelho do lar, dessa comunhão do lar. É com muita alegria que nós da Comunhão Espírita levamos esses programas do nosso lar, aonde eu estou agora, ao seu lar, para que possamos juntos estudar, debater, conversar um pouco. Deixem aqui os seus comentários, sigam a nossa página, para que possamos cada vez fazer programas melhores. Deixe aqui os seus comentários, diz se gostou, o que precisamos melhorar, o que te tocou mais nessa mensagem. Vamos conversar aqui. Um grande abraço, uma boa semana a todos, para aqueles que vão ouvir gravados, um bom programa e um bom dia ou uma boa noite. Um grande abraço do Wagner Alberto, de toda a equipe do Comunhão no Lar. Que essas bênçãos cheguem até vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até o próximo programa.